Olá, alunos. Mais uma videoaula, cujo objetivo é levar o aprendizado, a reflexão, o conhecimento, para que vocês possam resolver as questões propostas para a semana. O tema que nós trazemos para a aula de hoje é a circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima, do livro didático Expedições Geográficas, página 86 a 89, é de fundamental importância que vocês leiam para poderem responder às questões. Leiam, assistam ao vídeo e respondam. O primeiro aspecto que a gente vai abordar é a diferença entre tempo e clima. Basta nós pensarmos em dois verbos da língua portuguesa, ser e estar, para que entendamos o que é tempo e o que é clima. O tempo está e o clima é. É verbo ser. O tempo está chuvoso, o tempo está quente, o tempo está frio. O tempo é o momento presente, ele varia durante o dia. Então, quando eu abro a janela do meu quarto e digo, hoje o tempo está nublado ou chuvoso, é aquele momento, é aquele instante. Dali a algumas horas, esse tempo já pode ter mudado. O clima é algo mais constante, durável. O clima, os estudiosos da climatologia, para eles chegarem a um consenso quanto ao clima de uma região, eles estudam o tempo durante 25 a 30 anos, fazendo os registros. Como é que o tempo se comporta ao longo dos dias, dos meses, dos anos? Então, vão observando como é o tempo no mês de janeiro, naquela região. Todos os dias de janeiro, fevereiro, março até dezembro. E repetem durante anos consecutivos, para chegarem finalmente aos dados gerais do clima daquela região. Então, quando se diz que o clima é quente numa região, de uma forma geral, ele é quente. É o clima, é algo durável, é mais constante. O tempo é variável. Em relação ao tempo e ao clima também, quando nós dizemos quais são os elementos do clima, elementos é o que constitui o clima, é intrínseco a ele, está ligado a esse clima, elementos básicos. Então, nós temos a temperatura, é calor, é frio, é quente, frio, né? Temperatura, a pressão do ar atmosférico e a umidade do ar atmosférico. Basicamente, esses são os três elementos que constituem o clima de uma região: temperatura, pressão e a umidade do ar atmosférico. Porém, existem também os fatores. O fator é algo externo ao clima, mas exerce influência sobre ele. Então, entendamos, a temperatura é um elemento, ela faz parte do clima, é inerente a ele. Enquanto os fatores, ou seja, o que determina o clima é externo. Por exemplo, a latitude. Quando eu falo na latitude, nós temos baixas latitudes,
altas temperaturas. Geralmente, próximo da linha equatorial, nós temos, que é 0 grau de latitude, o Equador, nós temos altas temperaturas. Então, é inversamente, nós diríamos que, usando a linguagem matemática, é inversamente proporcional temperatura e a latitude. São aquelas setas invertidas, né, que nós usamos na matemática. Quando a latitude sobe, aumenta a latitude, nós caminhamos para os polos, o que acontece com as temperaturas? Elas caem. Ou seja, áreas equatoriais, áreas próximas do Equador, temperaturas elevadas. Áreas próximas do litoral, temperaturas baixíssimas, né? Então, é o inverso. Então, a latitude é um fator climático. Ela não é inerente ao clima, não faz parte do clima em si, como um elemento, mas é um desencadeador, é um fator, é o que gera o clima. Então, nós temos a latitude, nós temos a altitude, ou seja, quanto maiores as altitudes, menores as temperaturas. Obedece à mesma regra. Maiores altitudes, menores temperaturas. Em média, a cada 200 metros de altitude, a temperatura cai em torno de 1 grau. Ou seja, a cada 1.000 metros, a temperatura cai 5, 6 graus. Então, se nós trouxéssemos, por exemplo, o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude, se nós colocássemos o Monte Everest ali na faixa equatorial, onde as temperaturas são elevadas, nós teríamos, na faixa equatorial, calor. Porém, lá no topo do Monte Everest, nós teríamos gelo. Ou seja, a influência da altitude. Portanto, latitude, altitude, vegetação, correntes marítimas, a maritimidade, a continentalidade, tudo isso exerce influência sobre o clima, sobre o clima. Ou seja, são desencadeadores do clima, são geradores do clima, enquanto temperatura, umidade e pressão correspondem a elementos do clima. Bom, nós temos também um mecanismo dos ventos. Nós temos a camada atmosférica, toda a nossa atmosfera é como um filtro protetor, que se não houvesse essa camada atmosférica, né, se não houvesse essa camada protetora que permite que os raios solares cheguem à Terra, aqueçam-na e, posteriormente, por irradiação, aquece a atmosfera. Portanto, a atmosfera é aquecida não de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Primeiro é aquecida a Terra, e por irradiação, a atmosfera vai sendo aquecida. Se nós não tivéssemos a atmosfera, é como se não tivéssemos água. Não haveria vida. As temperaturas seriam... À noite, nós teríamos temperaturas baixíssimas, impossibilitando a vida, né?
Então, essa camada atmosférica é muito importante. Ela é constituída principalmente de nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio, cerca de 78%, e oxigênio, em torno de 21%. Ao contrário do que muitos pensam. Ah, professor, não é o gás carbônico um grande constituinte da atmosfera? De jeito nenhum. O gás carbônico é muito, mas muito menos que 1%. É uma percentagem insignificante de gás carbônico existente na atmosfera. Nós temos também o movimento dos ventos. Nós temos os ventos chamados ventos alísios e nós temos os contra-alísios. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que os ventos alísios, eles sopram, os ventos alísios sopram dos trópicos para o Equador, e os contra-alísios do Equador para os trópicos. Então, há um movimento ascendente e descendente. Ascendente e descendente. O ar é aquecido na região equatorial, esse ar realiza um movimento de ascensão, né? Chegando aos trópicos de Câncer e de Capricórnio, ele é resfriado e volta ao Equador. Então, esse é o movimento constante dos ventos alísios e contra-alísios. Claro que essa foi uma abordagem muito rápida, nós teríamos outros aspectos a serem ressaltados, mas retomaremos esse conteúdo quando retornarmos. E agora eu passo a palavra ao meu amigo, professor Jonatas, que trabalha conosco na escola, um grande amigo e um grande conhecedor, tanto da geografia quanto da informática. É com você, meu amigo. Bondade da sua parte, professor. Eu que tenho que engraxar os seus sapatos, principalmente na área da geografia, viu? Mas vamos lá, sem delongas, professor. A minha parte aqui, que me convém, são as massas de ar. Falar das massas de ar, meus queridos alunos, primeiramente entender o que são massas de ar, né? Para a gente falar de massas de ar são grandes porções de ar atmosférico, com características de temperatura e umidade aproximadamente uniformes, né, em lugar onde se originam. Então, para falar de massas de ar, é só nós entendermos o seguinte: existem dois tipos de massas de ar, a oceânica e a continental. Primeiramente, nós temos que saber, a oceânica é aquela que vem dos mares, vem dos oceanos, né? E ela é úmida, né? Porque está lá no meio das águas, então ela é úmida. E também existe a massa que é formada, né? Esse bloco de massa de ar, ela é formada através, né, da parte seca, da parte continental. Então, ou seja, é uma massa de ar continental seca. É muito importante nós sabermos analisar isso. Esse mapa do Brasil nos traz que no Brasil existe 5 tipos de massas de ar, né? Percebemos que existe 4 tipos de massas de ar quente e 1 tipo de massa de ar frio. Não? Então, olhando, né, do ponto de vista do Brasil, né, do norte até o sul, podemos ver a vermelhinha aí é a massa equatorial, né, que vem lá do Nordeste. Essa massa equatorial aí, ela é quente e úmida, né? E nós temos também essa massa equatorial continental, que ela sai aqui da Amazônia, né? E quando essas massas de ar se encontram, ó, principalmente essa aqui, ó, que vem lá do sul,
né? Vamos pegar essa aqui, ó, massa polar, que vem lá do sul, polar atlântica, ela é fria, massa polar. E quando ela se encontra com uma massa de ar polar quente, acontece o que nós chamamos aqui na geografia de precipitações. As precipitações são chuvas, né? Peço desculpas a vocês que o meu olho está ardendo aqui por causa de oleosidade, mas olhando, sentindo esse assunto, então quando uma massa de ar se junta com a outra, acontecem as precipitações. Depois de saber tudo isso, meus caros, aí vem aquela moça bonita do tempo, né? Que nem a senhorita Jaqueline Brasil lá da Globo, né? Ela chega toda pomposa e agora vamos falar da previsão do tempo. E aí ela começa a previsão do tempo, né? Para explicar se vai chover, se não vai, se vai fazer sol, se não vai, se vai ficar nublado, se não vai, se vai ter pancadas de chuva, se né? Ou se o dia vai ser chuvoso. Como o professor Joraci colocou para vocês, o clima é uma coisa em maior tempo. O clima se forma por 30, 40 anos, né? E são observações feitas pelo homem ao longo dos anos. Como é o clima dessa região? Ah, aqui é quente e aqui é chuvoso, né? Estamos falando da Amazônia. Quando estamos apontando situações, né, como por exemplo, aqui no Sudeste que nós estamos falando, o Sudeste nós podemos falar que estamos um pouco abaixo do clima de uma região tropical, e já estamos no subtropical, né? Então já é um clima mais temperado. Mas como ela está muito próxima do Sudeste, nós podemos dizer que ela ainda tem a influência dos trópicos, ou seja, então o clima é quente. Agora, olhando para o tempo, como nós estamos vendo aqui, o tempo nos aponta que estamos mostrando que pode chover, pode fazer sol, e podemos também, né, a cada dia entender isso. Então, por isso que a Rede Globo, a TV Record e outras TVs também informam a previsão do tempo, certo, pessoal? Olhando para isso, olhando para essa situação, nós podemos dizer que o tempo ele é formado a partir das massas de ar, ele é formado pelos ventos, e acontece isso ao longo do ano nas estações, como nós já estudamos nas aulas passadas, né? Existe a estação chuvosa no Brasil, que nós podemos falar que acontece na primavera e no verão. Nós podemos falar que a estação seca é o outono e o inverno aqui no Brasil. Então, na mudança de estação, acontecem as precipitações e assim vai ocorrendo. Então, professor Joraci, é isso que eu tinha para falar. É isso. Sobre muito obrigado. Podemos falar também sobre a previsão do tempo, que era muito importante para o entendimento das aulas aí, principalmente falar desse assunto tão complexo, que é falar da circulação geral da atmosfera, do clima, do tempo. É um assunto bem complexo, mas se o aluno lê o livro didático aí, professor, já vai ajudar muito, né? E se ele analisar essa figura aqui também, ó, que nem o senhor disse, nas zonas de alta pressão, que é nos trópicos, né? E na zona equatorial, uma zona de baixa pressão. Nos polos, são zonas de alta pressão, seguido aí intermediariamente. Ou seja, né? Baixa pressão, alta pressão. Baixa pressão, alta pressão. Baixa pressão, alta pressão. Tudo isso já vai ajudar didaticamente os alunos a entender. Quando uma massa se encontra com a outra, quando os ventos alísios, né? Até aí cita aí no livro que o Pedro Álvares Cabral, para chegar aqui no Brasil, ele se utilizou desses ventos alísios, né? Porque ele começou a entender isso lá no século XV, e nós já estamos aqui no século XXI, temos que entender isso como obrigação, né, professor? Exatamente. É isso aí, é o que eu tinha para contribuir. Muito obrigado, Jonatas. Obrigado. Um abraço a todos os alunos. E até.